maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, sejam com cada coração. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Deus Todo-Poderoso para tomarmos parte juntos nesse culto que é seu, neste dia que Ele fez e nos deu, qual presente inestimável em seu valor. Ocasião e ensejo para estarmos juntos, congregados em amor, tomando parte numa assembleia que só o Senhor pertence. Sim, aqui, movidos pelo Espírito Santo, nós vamos adorá-lo e louvá-lo, vamos falar-lhe em oração, vamos ouvir a sua voz falando aos nossos corações, seremos tocados e edificados pela sua santa palavra, e assim vamos desfrutando de toda a sorte de bênçãos espirituais que Deus mesmo tem reservado àqueles que são seus. Você que está conosco todos os domingos aqui no culto online da Igreja Presbiteriana de Copacabana, por certo, já há 2 semanas, observa uma diferença no cenário desta transmissão. Ela se justifica, pois o pastor acha-se convalescente, havendo sofrido um pequeno acidente banal em seus termos, mas desagradável nas suas consequências. O pastor lesionou a perna direita, acha-se temporariamente impedido de pisar no chão. E por isso faço essa transmissão da minha casa, do meu leito, onde estou me recuperando e também me preparando para uma intervenção cirúrgica que deve acontecer em breve, conforme aprouver ao nosso Deus. Por ora, eu convido você a cantarmos um canto de alegria e de exaltação ao Deus das nossas vidas, ao Pai Celestial. Louvor a Deus Pai é o cântico de número 112 do Inário Evangélico, que vamos entoar juntos, dirigidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos.
espírito de adoração e louvor a Deus, eu convido você a elevarmos o coração ao alto e a falarmos com o Senhor em oração. Falemos com Deus. Senhor Deus, Pai bendito, com temor e tremor, mas também com alegria e profunda gratidão, adentramos a Tua santa presença, aquecendo ao Teu amorável convite, pois nos chamaste a Ti, e no mover do Teu Santo Espírito dirigiste as nossas atenções à Tua majestade e glória, de modo que ao contemplar-te, somos impelidos a adorar-te, a magnificar-te, a exaltar-te e louvar-te, pois és tremendo, és maravilhoso e és o Deus da nossa salvação. Aquele em quem temos crido e em quem depositamos toda a nossa esperança, e o fazemos sem que jamais nos vejamos frustrados, pois és verdadeiramente fiel e todo-poderoso para fazeres cumprir em nossas vidas tuas maravilhosas promessas de graça. Cantamos-te a glória, te exaltamos, ó Senhor, evocamos os teus feitos portentosos, a memória do teu agir em favor do povo que se chama pelo teu nome, e tudo fazemos a fim de que seja manifesta a tua grandeza perante o mundo em que nos puseste, vivendo eternamente para o testemunho de ti, para a glorificação eterna do teu santo nome, para a bênçãos daqueles que foram chamados pelo teu amor. Oramos no nome santo do Cristo, que é Jesus, o teu Filho, o nosso bendito Senhor. Amém. Ao Senhor cantai. Este é o convite do coro Aidea Moraes. Ao Senhor cantais, obra de Henri Purcell, compositor do século XVII, nas vozes do coral com um acompanhamento primoroso da pianista e organista Gisele Santana, a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt e a direção geral e edição em áudio da querida maestrina Helen Heise. Louvemos a Deus com o canto do coro. Ao Senhor cantai, ao Senhor cantai, o povo cantou ao Senhor cantai, ao Senhor cantai, cantai, aleluia, aleluia, ao
Se você tem uma Bíblia consigo, eu convido você a tomá-la nas mãos agora. E nós vamos abrir juntos no texto indicado pelo Lecionário Cristão para este 5º domingo do tempo da Páscoa, a saber, o Salmo de número 148. Estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, portanto, no livro dos Salmos, onde procederemos à leitura do Salmo de número 148. Encontre-o na sua Bíblia e acompanhe a sua leitura, que fazemos desde agora, esta palavra que nos fala assim. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo o sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor. Porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra que foi lida e entregue a nós por intermédio do salmista evoca a grandeza do nosso Deus, a sua majestade soberana e o seu imenso poder, manifesto em suas obras, em seus feitos portentosos. Todo esse testemunho nos convida a confiarmos neste poder que está posto a nosso dispor, pois Deus nos amou e deseja verdadeiramente nos abençoar. E nos convida a que abramos os nossos corações para o acolhimento do mistério de sua graça. Nos chama a desfrutarmos de suas benesses, do seu favor. Não há problema, por maior que seja, que possa rivalizar com a grandeza do Deus que nos chamou a si, e aos cuidados benditos deste Deus salvífico e abençoador é que nos lançamos nesta preciosa hora de oração. Se você puder, onde você está, dobre os seus joelhos, se não, ao menos feche os seus olhos por alguns instantes, e mesmo que acompanhado, coloque-se a sós com Deus para conversar com Ele no íntimo do coração e no silêncio, e em prece silente faremos a Ele a confissão dos nossos pecados, receberemos dele o renovo que vem com o seu perdão, e ensejaremos a Ele também os nossos rogos, motivos de súplica e intercessão. Busquemos a presença do Senhor, façamo-lo com fé, e em nome de Jesus. Grandioso és tu, Senhor, tu que criaste todas as coisas, os céus e a terra e tudo o que neles há. Tu que reges o universo e o sustentas com teu imensurável poder. Tu que fazes cumprir a tua vontade cabalmente e que não conheces limitação alguma para o teu agir. Tu és o nosso Deus, e em Ti depositamos toda a nossa confiança. Sabemos que em Tuas mãos estamos seguros e que delas não há quem nos possa arrebatar. Esta certeza de fé nos conforta
e apazigua os anseios de nossas almas. Rogamos-te, ó Senhor, que continues a ser conosco, dando-nos sempre desta mesma fé que brota em nossos corações pelo agir do Teu Espírito que em nós habita. Suplicamos-te, ó Deus, que comuniques desta mesma fé aos nossos familiares, amigos e queridos todos, para que todos a uma sejamos por Ti assim fortalecidos e habilitados ao enfrentamento das por vezes tão duras realidades de nossas vidas. E que a cada luta travada venhamos a experimentar a vitória que Tu nos asseguraste em Tua santa palavra e que nos é dada no poder do Espírito Santo e em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que jamais nos falte ao coração e aos lábios gratidão e palavras de louvor para contigo, ó Deus de toda a salvação. Esta é a nossa prece e nós oramos no nome santo do Cristo, que é Jesus, o Teu Filho, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Disse o apóstolo Paulo: quando sou fraco, então é que sou forte. E esta é uma verdade partilhada por toda a Igreja e por nossa comunidade de fé em particular. A despeito dos muitos desafios vivenciados, especialmente desde o advento da pandemia, nossa instituição permanece firme e de pé, sólida, não apenas resistindo às intempéries, mas assumindo o seu protagonismo como entidade cidadã e estendendo a mão para muitos que necessitam de ajuda. Assim temos caminhado, graças à providência divina que jamais nos falta e à fidelidade dos membros da Igreja na remessa de seus dízimos e ofertas. É chegado o tempo do ofertório, ocasião oportuna para reafirmarmos o nosso compromisso com Deus e a causa do Evangelho, para uma vez mais entregarmos aquilo que separamos para esta hora e que é sinal do favor divino. Tudo vem a nós das mãos do Senhor, e tão somente do que lhe pertence é que lhe entregamos. Nos dedicamos a Deus e lançamos mão, para tal, dos recursos eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para que faça o seu Pix, a sua transferência, o seu depósito da maneira mais prática e segura, e não fique de fora, portanto. Participe e seja uma bênção na vida de muitos, como a Igreja, por certo, o é. Vamos orar. Senhor Deus, sabemos que não tens necessidade alguma. És suficiente a Ti mesmo. Tu não precisas de coisa alguma, nem tampouco de nós ou de nossos recursos, que inclusive, sabemos, vêm todos de Ti. Não somos possuidores de coisa alguma, senão da Tua graça, do Teu favor, que em amor nos concedes e fazes renovar sobre nossas vidas a cada manhã. Rogamos-te, ó Senhor, que continues a nos sustentar e a nos dar direção para a caminhada da vida, a fim de que em todo tempo estejamos empenhados no serviço ao reino que é Teu. Abençoa-nos e abençoa a cada ofertante, para que jamais lhes falte o sustento cotidiano, nem tampouco a gratidão, tão necessária ao coração, e as palavras de louvor que devem estar presentes em lábios que louvam e amam o Teu nome. Rogamos-te, ó Deus, que abençoes, portanto, os recursos confiados aos cuidados da Igreja e que, através deles, a Tua obra prossiga adiante, como Tu queres. Este é o nosso desejo e a oração que fazemos em o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nos dedicamos a Deus também cantando e declarando com os nossos lábios que somos de Jesus. Eu sou de Jesus, cântico de número 454 do Inário para o Culto Cristão. Nós o entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos.
hoje temos a alegria de receber como mensageiro do Senhor um convidado muito especial. Estou falando do meu querido irmão e amigo, o reverendo Luiz Otávio Nogueira Gomes, pastor, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT, responsável pela condução do projeto Canal da Vida, que intenta plantar e organizar a primeira igreja de confissão reformada presbiteriana do Panamá. Reverendo Luiz Otávio, juntamente com a sua esposa Janete e os seus 2 filhos, estão há alguns anos naquele país, envidando significativos esforços incansavelmente para a pregação do Evangelho ali, e logrando até aqui expressivos resultados que alegram o nosso coração, como família da fé que somos e como igreja apoiadora desse projeto. Damos as boas-vindas ao pastor, recebendo com corações agradecidos o presente que nos traz da parte do bom Deus, a fim de nos edificar. Desde já, oramos pela sua vida, ensejando sobre o mesmo, sobre o seu ministério, sobre sua preciosa família, toda sorte de bênçãos espirituais. Ouçamos a mensagem, pois vem a nós da parte do Senhor. Olá, Igreja Presbiteriana de Copacabana, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com a amada igreja. Estamos aqui no Panamá, na Igreja Presbiteriana de Panamá, que está sendo plantada junto com a Igreja Presbiteriana de Copacabana. Somos gratos a Deus pelo ministério, pela visão da igreja, e viemos mais uma vez aqui para celebrar a Deus. Agradecemos o convite, Reverendo Mirabold, de todo o conselho da igreja. Nos alegra muito estarmos juntos, mesmo que virtualmente. Aliás, estivemos no Brasil recentemente. Em fevereiro, nós tivemos que ir ao Brasil para um tema de saúde, fizemos consultas, exames, tínhamos algumas suspeitas. Glória a Deus, que Deus tirou essas suspeitas, estamos bem de saúde, já voltamos ao Panamá. Então foi uma viagem muito rápida, não planejamos, não foi possível fazer visitas às igrejas, mas nós queríamos passar na igreja para deixar o fantoche. E que então já está na igreja, o reverendo Mirabold apresentou o fantoche, mostrou no culto, e que ele seja um instrumento para o ministério infantil, para o evangelismo também, e que possa marcar essa parceria tão querida e tão gostosa. E justo quando nós estávamos na igreja de Copacabana, estava acontecendo a reunião do presbitério Rio de Janeiro. Então foi uma oportunidade maravilhosa de estar ali em Copacabana e também rever amigos, companheiros, e foi muito breve, mas que saudade, que vontade de estarmos juntos. Que Deus nos abençoe nesse culto, que Ele possa falar ao nosso coração de uma forma poderosa e específica, e que Ele nos edifique, que mais e mais podamos glorificar a esse Deus maravilhoso. Vamos abrir a palavra do Senhor, convido os irmãos e as irmãs, no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, 12 a 16, é o texto da nossa reflexão agora, hoje. Filipenses 3, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Palavra do Senhor. Irmãos, na semana passada, na quinta-feira, houve um encontro aqui que nós participamos de um movimento missionário chamado CMP. CMP significa Cooperação Missionária do Panamá. E essa cooperação é parte de um organismo maior chamado Comiban, que é a Cooperação Missionária de toda a América Latina.
Então, nesse movimento de igrejas, nesse movimento de missionários, nós temos união, nós conhecemos bastante igrejas e são pessoas dedicadas à proclamação do Evangelho. Então, nessa reunião, inclusive, eu cheguei a ser convidado a participar do grupo da equipe do CNP. Então, foi programado uma reunião de café da manhã, um desayuno, para apresentar, para mostrar o trabalho, o ministério do CNP, do Comiban, aqui no Panamá, para as igrejas que ainda não conhecem, para termos parcerias missionárias, para proclamar juntos o Evangelho, levar o Evangelho de Jesus a outras pessoas. E foi muito interessante que ali tínhamos mais ou menos entre 40 e 50 pessoas, pastores, missionários, de diferentes países. Aqui o Panamá tem essa riqueza cultural, essa diversidade cultural como a marca do país. Tínhamos panamenhos, tínhamos pastores brasileiros, missionários brasileiros, tinha colombianos também, tinha pessoas de Costa Rica e também dos Estados Unidos. Então ali muitas pessoas não se conheciam, alguns se conheciam, e o tema do café da manhã foi mirando assim adelante, olhando para a frente, olhando para a frente. Com base nesse texto também que nós compartilhamos lá, eu vou aproveitar esse texto para também, sobre esse tema, pensar na nossa vida, na nossa realidade, na nossa igreja, olhando para a frente. Acho que nós estamos num tempo ainda, talvez nebuloso, ainda nos recuperando de pandemia, de isolamento. Como olhar para a frente? Se nós não estamos, às vezes, conseguindo olhar para o lado, tantas indefinições, tanta preocupação, como olhar para a frente? Creio que esse texto nos ajuda, nos indica caminhos para, segundo a graça de Deus, pela misericórdia dele, caminhar, andar, prosseguir para o alvo, como ele mesmo, como o apóstolo Paulo mesmo diz. E é curioso, entrando no texto, a epístola de Paulo aos Filipenses foi escrita quando Paulo estava preso. É uma daquelas cartas conhecidas, daqueles textos de Paulo conhecidos como textos da prisão. E Paulo estava no último capítulo de Filipenses. Ele fala, é interessante, Paulo escreve que ele sabe o que é padecer dificuldade, sabe o que é ter fome, sabe o que é estar sozinho. Então Paulo estava num contexto preso de sofrimento também, mas ainda assim ele olha para frente, ainda assim ele tem esperança. Isso nos mostra também que no Senhor, não importa a situação em que estejamos, nós podemos olhar para frente. Então a primeira característica desse olhar para frente, como olhar para frente agora, pastor? Como ter esse olhar? A primeira característica, o primeiro elemento que nós vemos aqui no texto, está nos versículos 12 e 13. Paulo estava preso, estava com sofrimento, padecendo questões ali, mas ainda assim, no Senhor ele se alegrava, no Senhor ele tinha esperança. Por quê? Mesmo diante de uma situação de tanto conflito, tão difícil para ele, Paulo ainda assim conseguiu olhar para frente. E a primeira característica que nós vemos está no versículos 12 e 13, e repara que por 3 vezes tem uma expressão que Paulo fala o seguinte, versículo 12: não que eu já tenha alcançado, eu já tenha recebido. Depois, não que eu já tenha obtido a perfeição, não estou ainda perfeito, não estou satisfeito. E depois no 13, no começo, ele fala assim: não julgo havê-lo alcançado. Paulo tinha absoluta consciência, percepção de que ele não tinha recebido algo de Deus, não tinha ainda completado sua carreira, como ele diz depois lá em Timóteo. Ele não tinha consciência, não tinha tranquilidade, não, aqui é o ponto final da minha vida. Podia ser o contrário. Paulo estava preso, já tinha feito viagens missionárias, já tinha feito um ministério tão lindo, tão abençoado, tão rico, escrito cartas fantásticas, teológicas, cartas pastorais, mas ainda assim, Paulo, não, realmente agora estou preso, essa dificuldade, essa pandemia, essa realidade nova financeira, essa perda de emprego. Não sei como a gente pode aplicar esse texto no nosso coração, mas Paulo estava nessa situação e ele ainda pensava: não, é cedo, eu ainda não recebi, alguma coisa ainda falta, eu ainda não tive a perfeição, isso não está ainda bom, suficientemente bom, seja a minha vida espiritual, a vida da igreja de Filipos, outras igrejas, ainda não estão perfeitas, precisa algo mais. E mais, o versículo 13 ele vai falar: ainda não alcancei, ainda falta, na prisão, sofrendo, ainda não alcancei. Então, quando a gente percebe que Paulo olhava para dentro dele, olhava para a realidade dele, a despeito de todas as dificuldades, ele ainda ele acreditava que ainda faltava algo, que ele podia caminhar, que ele podia prosseguir. Que
que isso nos ensina, pastor? O que isso tem a ver no Panamá e Copacabana? O que isso tem a ver conosco nesses tempos difíceis? Irmãos, quem somos nós? Será que o que nos guia? Nós vamos olhar para frente, mas a gente quer olhar para frente, quer caminhar, mas e ao nosso redor? Será que a gente acha, não, eu estou satisfeito, pastor? A igreja já alcançou uma boa situação. A igreja já está tranquila, minha vida. Não, isso passa, o mundo todo está sendo afetado. Agora então inflação, combustível, carne, está difícil comprar, pastor, as coisas. Não, mas ainda há algo. Ainda não alcançamos, não recebemos de Deus tudo o que Ele tem para nós. Pode ser que na nossa vida a gente pense que não, agora estou satisfeito, agora está bem. Apenas fazendo um parênteses aqui da nossa realidade aqui no Panamá, estamos aqui já há mais de 5 anos. E por 3 anos, mais de 3 anos, todas as reuniões eram no nosso apartamento. Então ali ficava apertado, muita gente entrando, e as coisas se confundiam, coisas da igreja, as coisas pessoais. Então foi um tempo duro de plantar, de colocar a semente, de convidar pessoas para a nossa casa. Não tínhamos como alugar um espaço ainda. E pela graça de Deus, junto com as parcerias que Deus nos envia como da igreja, então nós alugamos uma casa, e até pedimos oração, irmãos, porque no final desse mês de maio nós encerra o contrato de aluguel da igreja. Então a gente precisa ou ir para outro lugar, ou então renovar aqui, mas a igreja está ficando pequena. Domingo nós já estamos, esse espaço que vocês estão vendo aqui, não conseguem ver todo, já está ficando pequeno para a igreja. Então talvez nós possamos pensar também, não, a igreja já tem pessoas com perfil de liderança, já chegaram outros missionários ao Panamá, somos agora 4 famílias aqui, a igreja já tem seu local, já está sendo estabelecida, estamos em vias de ter a regularização jurídica da igreja, então não é suficiente, já está bom. Agora vamos só preservar o que a gente tem aqui. Pode ser que isso passe pela nossa cabeça também. Mas Paulo, preso com dificuldades, ainda não recebi, não alcancei, ainda não está perfeito, não pode crescer mais, não posso ter mais êxito, ter mais conhecimento, ter mais intimidade com Deus. Paulo não estava satisfeito. Paulo olhava para frente, mesmo diante de dificuldades tão pesadas como ele sofreu. E mais, irmãos, caminhando, então com esse olhar, com essa compreensão, com essa humildade de saber, de considerar que ainda não alcançamos, o que Paulo fazia? Versículo 13 também vai dar uma segunda característica de se olhar para frente a situação que Paulo passava e que nós também possivelmente estejamos passando. Versículo 13 ele fala, Paulo escreve o seguinte: uma coisa faço. Paulo está lá na prisão. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas adiante, prossigo para o alvo. Que rico, como a gente diz aqui, que maravilhoso, né? Esquecer o que está atrás. Pastor, como esquecer? Como esquecer realidades tão duras? Olhando para frente, avançando, prosseguindo para o alvo. Pode ser que na nossa vida, na nossa igreja, na nossa realidade, existam coisas que a gente não consegue esquecer, não conseguimos deixar para trás. Aquela dor, aquela pessoa, aquela ferida, aquela dificuldade, aquele emprego, aquela situação. Pastor, eu já pedi a Deus, eu não consigo esquecer. Aquilo está muito presente no meu coração. Por quê? Porque não simplesmente abandonamos, esquecemos, deixamos para trás. Porque de alguma forma essa bagagem, esse peso, essa carga se faz tão presente na nossa realidade atual. Paulo podia estar livre e trazendo um peso de prisões antigas, dificuldades antigas, mas Paulo tinha a consciência. O apóstolo Paulo pensava, não, preciso esquecer, preciso deixar coisas para trás. A gente quer olhar para frente, não, vamos olhar para frente. Olhar não é suficiente, né, pastor? Vamos olhar e prosseguir, e avançar, e caminhar. Mas talvez tenham correntes nos prendendo, realidades, dificuldades, que nós não esquecemos. Por que não esquecemos? Talvez porque seja confortável ter uma mágoa, uma vingança. Talvez isso nos motive, nos dê motivação. Será que nós não simplesmente conseguimos esquecer? Porque
somos tão teimosos às vezes, tão orgulhosos. Paulo falou, vamos esquecer, vamos deixar aquela reunião, aquela dificuldade, aquela discussão para trás e olhar para frente, caminhar para frente. Vamos deixar a pandemia, vamos deixar dificuldades. Deus não está conosco, Deus não nos sustenta, nos carrega, nos cuida aqui no Panamá, em Copacabana. Esquecer de coisas. Às vezes nós temos dificuldade de deixar para trás. Que Deus nos ilumine, que possamos realmente levantar a cabeça e olhar para frente e prosseguir. E mais, uma terceira característica dessa nossa mirada para frente, nosso olhar para frente, a gente percebe a partir do versículo 15. Quando Paulo escreve algo muito interessante. Todos. Paulo estava sozinho na prisão, ele fala todos. Escreve na igreja de Filipe, todos. Eu no Panamá, vocês em Copacabana, todos nós juntos, plantando aqui, evangelizando Copacabana. Todos. Tenhamos este sentimento. Tenhamos o mesmo sentimento. Paulo está falando sobre unidade. Olhar para frente, caminhar para frente com unidade. Não, cada um vai para um lado. Para onde vamos chegar? Não vamos chegar em lugar nenhum. Não, vamos pela Paulo Freitas, vamos pela Toneleiros, vamos para a praia. Não, vamos na Barata Ribeiro. Ou qual outra rua? Vamos para onde? Unidade. Todos tenhamos esse mesmo sentimento. E aí, olha que curioso, que interessante. No mesmo versículo 15, ele fala o seguinte. Perceba como Paulo está falando sobre unidade. Ele fala o seguinte: e se porventura pensais de outro modo, se tem alguém que está pensando com outra ideia, com outra opinião, com outra sugestão, também isso Deus vos esclarecerá. Deus é quem vai dizer. Não tem que ser do meu jeito. Eu tenho experiência, eu tenho bagagem, eu tenho informação, eu conheço isso aqui. Tem que ser, eu sinto muito. Vai ter que ser do meu jeito. Será que muitas vezes a gente não caminha, a gente não olha para frente por conflitos, por falta de unidade, falta de pensar junto? Deixa Deus esclarecer. Deixa Deus mostrar o caminho que Ele tem para nós, para a igreja, para a nossa vida, para a nossa família, o trabalho. Tem tantas opiniões, mas vamos colocar as opiniões, mas buscar o esclarecimento, o discernimento de Deus. Isso nos traz unidade. O Espírito, somos um corpo, somos família, somos a noiva de Cristo. Deus nos dê essa unidade. Deus nos guie. Não tem unidade, não tem esclarecimento, não tem discernimento, então é tempo de orar. É tempo de buscar a palavra do Senhor. Deus fala pela sua palavra. O Espírito Santo nos guia, nos ilumine. Está difícil, não sei para onde ir. Então que Ele nos dê unidade. Então Paulo fala, todos tenhamos esse mesmo sentimento. E ele fala também no final, ele vai fechar, versículo 16: andemos de acordo, andemos juntos, mirando para frente, olhando para frente. Como, pastor, em tempos tão difíceis, com humildade, olhando para frente, sem achar que nós somos melhores, que já alcançamos, que Deus já nos deu. Deus tem muito mais para nos dar. Temos muito mais a crescer espiritualmente. Será que já estamos satisfeitos? Não, isso aqui já está suficiente, pastor. Não, vamos avançar, vamos para outro lugar, vamos avançar, nós estamos num dilema aqui de quebrar paredes se ficarmos aqui. Mas Deus vai esclarecer. Já olhamos outros locais, Deus vai esclarecer. Tem pessoas novas chegando na igreja. Nossa, realmente é um tempo novo. Não, pastor, está em tempos difíceis, pandemia, isolamento, não, nova onda, não. É tempo de crescer, tempo de olhar para frente, caminhar com humildade, não nos achando já recebemos tudo de Deus. Não, Deus tem planos maravilhosos para nós. Vamos deixar coisas para trás, vamos abandonar, vamos esquecer, deixar lá atrás. Que Deus cure feridas. E mais, que tenhamos o mesmo sentimento. Se ainda não tem, que Deus nos revele, que Deus nos encaminhe, e que possamos crescer, possamos buscar mais e mais esse Deus maravilhoso, com humildade, deixando coisas para trás e avançando, andando segundo o esclarecimento, o discernimento, a orientação de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar uma vez mais? Pai amado, te damos graças, Senhor, porque é um Deus que cuida de nós, que levanta nosso rosto, que ilumina nosso caminho. Perdoa-nos, Senhor, a falta de fé, o orgulho, a dificuldade, Senhor, de unidade, de achar que o Senhor não pode dar mais coisas para nós. Ó Senhor, perdoa a dificuldade de nos unirmos.
Ó Pai, cuida de cada um, Senhor, cuida da Igreja de Copacabana, da Igreja de Panamá. Possamos crescer, Pai, para a honra e glória do Teu nome, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. No último domingo, no culto matutino presencial das 10h30, nós contamos com uma presença especial. O pregador especialmente convidado daquele dia e ocasião, o reverendo Eurípides da Conceição, que na companhia de sua esposa e filha participaram conosco da liturgia e trouxe-nos ainda a palavra de Deus. Um servo do Senhor que tem sido por Ele capacitado para a pregação do Evangelho e o bom testemunho junto à sociedade, desempenhando importantes funções nela. Louvamos a Deus pela sua vida e pela sua vinda e rogamos ao Senhor que continue a capacitar e a usar poderosamente o seu servo para o avanço do seu reino. Em o nome do Senhor Jesus. Também no último domingo, no culto matutino presencial das 10h30, tivemos um ato que foi dirigido pelo Departamento de Crianças de nossa comunidade. E, tomando por ensejo a passagem do Dia das Mães, os nossos pequeninos procederam à indicação daquela que fora eleita a Mãe do ano de 2022, escolhida, portanto, para receber, em nome de todas as demais mamães da comunidade, a justa homenagem pela passagem do seu dia. E a figura escolhida foi a da nossa querida professora e coordenadora do Departamento de Crianças, Lilian Fremont. Ela que tem se dedicado tão intensamente nos cuidados aos nossos pequeninos, se desdobrando em esforços, atuando sempre com muita alegria, dedicação e notada criatividade, e que tanto tem abençoado aos pequenos e também aos adolescentes e jovens de nossa igreja em seu labor. Nós muito nos alegramos com a escolha feita, todos nos emocionamos com a recepção do brinde, das flores e o momento das orações, e assim rogamos as renovadas bênçãos de Deus sobre as nossas mamães e sobre a nossa querida irmã Lilian em particular. Falando nos nossos pequeninos, quero destacar que o Departamento de Crianças de nossa igreja já retomou as suas atividades presenciais. Todos os domingos, às 9h30, tem lugar a Escola Bíblica de Crianças, na qual os pequenos recebem a palavra de Deus numa linguagem e numa dinâmica apropriadas à sua faixa etária. Um esforço das nossas professoras tremendamente recompensador. A própria Bíblia nos exorta a que ensinemos às crianças o caminho em que elas devem andar, e por certo não há tesouro mais precioso para entregar-lhes do que este que recebemos da parte do bom Senhor. Traga você também seus filhos, netos, sobrinhos. Vamos compartilhar com os pequenos as pérolas recebidas das mãos de Deus. Chegando então ao final desta celebração, queremos uma vez mais registrar a nossa gratidão a Deus pela vida do reverendo Luiz Otávio Nogueira e por sua participação conosco nesta liturgia. Rogamos sobre o mesmo as mais auspiciosas bênçãos divinas e ainda agradecemos ao Senhor por nos ter provido este meio eletrônico digital que estreita a distância que entre nós se impõe neste momento. Nesta hora nós passamos a oração final, a oração do Pai Nosso. Vamos falar com Deus usando as palavras que aprendemos de Jesus. E em seguida receberemos a bênção divina que será sobre nós impetrada pelo pregador desta hora. Falemos com o Senhor dizendo juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, a presença, a alegria do Espírito,
seja com toda a igreja do Senhor Jesus, em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.